Gente, eu não aguento vocês. Eu não aguento vocês nos comentários. A imigração prendeu a Dani. Não, não. A imigração, que agora quem poderá nos ajudar? Meu Deus, não, calma, segura. Tá acontecendo, não sei se vocês estão acompanhando, mas a Califórnia, na área de Los Angeles, eu não moro em Los Angeles, tá? Eu moro em San Diego, um pouquinho mais ao sul da Califórnia, mas Los Angeles, infelizmente, né, nós tivemos manifestações que começaram de forma pacífica em vários pontos de Los Angeles e teve outros pontos de Los Angeles que a manifestação começou a ser violenta, né? E aí eu acho que vocês estão acompanhando alguns vídeos, infelizmente, eu sou completamente contra a violência, eu acredito sim que a gente pode fazer manifestações, eu acredito sim que tem muitos imigrantes tendo seus direitos violados, né, em relação à imigração, assim como a gente está vendo deportações de pessoas que de fato são criminosas e que merecem, nem vou entrar nesse mérito, porque vocês sabem, todo mundo concorda aqui, que realmente pessoas que cometem crimes aqui ou fora daqui, elas precisam de fato serem deportadas para cumprirem suas penas, né? Mas a gente verifica muitas mudanças na imigração, até mesmo nos bastidores, eu estava falando com o doutor André agora, todo dia é uma mudança, gente. Todo dia é uma nova mudança, uma nova alteração. Pode ser que o que a gente vai conversar hoje aqui na live, pode ser que semana que vem nem, né, muitas coisas possam cair por terra também, mas infelizmente a situação aqui na Califórnia está escalonando, inclusive eu recebi vários links de pessoas que moram aqui, estão tendo várias ações do ICE em várias cidades. Orange County está com várias ações, eles estão indo em Home Depot, 7-Eleven, então já fica aí também para o pessoal entender aonde que eles estão indo normalmente. Operações locais de trabalho, Home Depot, 7-Eleven, e tem vários pontos da Califórnia. A Califórnia está tendo bastante ações do ICE essa semana, fora as manifestações e a Guarda Nacional que o Trump colocou lá em Los Angeles para conter as manifestações violentas por lá, e parece que agora eles também vão colocar, se eu não me engano, eu vi na Fox News, 500 soldados da Marinha, parece que também vão para Los Angeles, justamente nessa questão envolvendo aí as manifestações. Enfim, está escalonando para uma situação que a gente não gostaria, obviamente, porque violência gera violência, e aí vocês já sabem, né, acaba sempre tendo pessoas vítimas no meio de tudo isso, e é o que a gente não quer, né, mas ao mesmo tempo a gente também vê que muitos imigrantes estão com receio, até mesmo de buscar as vias legais de imigração, justamente em função da rigidez da imigração neste momento, né, pessoas que estão buscando a forma legal, comparecendo às suas audiências de corte, estão sendo detidas nas suas audiências de corte. Então, esse é um problema também que muitas pessoas, eu tô com várias mensagens de pessoas dizendo, nossa, eu tô com medo de ir para minha corte, porque eu não sei o que pode acontecer. E não tem o que a gente pode dizer, porque ultimamente a gente está vendo operações até mesmo de imigrantes que estão comparecendo às suas audiências de corte também. Enfim, fica difícil porque a gente está num momento tão instável de imigração, então todos os dias é sempre uma notícia, todos os dias é alguma bomba, enfim. E a gente está aqui para atualizar vocês. Eu vou trazer o doutor André aqui com vocês, doutor André Linhares, advogado de imigração, licenciado aqui nos Estados Unidos. Hoje ele vai estar com a gente, até para a gente poder também falar um pouquinho mais sobre as negativas de Green Card, tá, gente? Agora, a imigração também está utilizando as redes sociais para negar os processos de I-485. E nós vamos falar sobre isso também aqui na live, trazer mais atualizações para vocês também em relação à imigração. Pedir para o Vitor colocar o doutor André na tela, por gentileza, Vitor. E a gente já vai começar. Doutor André, muito bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo, boa tarde para quem está na Califórnia, boa noite para quem está aqui na costa leste dos Estados Unidos, boa noite para todos que estão também em todo local dos Estados Unidos. Doutor André, tem gente de todos os lugares, na verdade, aqui, todo mundo querendo acompanhar, né, a questão, pelo menos as mudanças que estão acontecendo em relação à imigração. Nós temos tantas mudanças, a gente até comentou, né, cada dia é uma mudança, cada dia tem alguma notícia. Tem que ter uma live todo dia para a gente acompanhar o que está acontecendo todo dia, então não tem jeito. Não tem jeito, não. Bom, tivemos mudanças também na imigração. Semana passada eu até divulguei sobre a questão do asilo, que o governo quer mudar a regra do asilo e não conceder mais autorização de trabalho para quem está buscando asilo. Agora a gente teve também que eles vão tirar a proteção de deportação e também autorização de trabalho para os jovens que buscam os vistos especiais de juvenis. Enfim, muita coisa acontecendo. E também eu estou recebendo, doutor André, vou começar aí justamente com essa temática, eu estou recebendo mensagens de pessoas, o pessoal participa muito de grupos de WhatsApp, muito comum entre brasileiros, né, participar de grupos de WhatsApp, principalmente quem está em processo migratório, seja um EB2NW, seja um EB3, seja um EB1, enfim.
E todo mundo cria grupos para tocarem, para ficar trocando figurinhas. E eu tive uma seguidora entrou em contato comigo esse fim de semana falando o seguinte: Dani, se você puder, aborda numa live com advogado de imigração sobre o porquê que a imigração está dando negativas nos processos de 485. E ela me trouxe um exemplo de uma pessoa que estava aqui nos Estados Unidos aplicando para um green card por trabalho. Ela é enfermeira, estava com seu status de estudante ok, ou seja, ela não tinha abandonado os estudos, ela permanecia estudando, parece que ela está estudando teologia, tá? E ela aplicou ela tem a licença de enfermeira, aplicou através de um hospital da Flórida para o Green Card por trabalho para ser enfermeira. Tudo certo, e 140 foi aprovado, entrou na fase do 485, ela manteve o status, porque ela continua estudando, porque afinal está estudando teologia, mas aí teve o 485 negado. E aí a pessoa me fez a pergunta: Dani, mas como a pessoa que está mantendo status, porque a gente sabe que muitos acabam tendo o I-485 negado, o pedido do Green Card especificamente, porque não consegue manter seu status legal aqui, né, como estudante. E neste caso, ela estava mantendo o status como estudante. Aí a pessoa me questionou: então qual é o motivo da imigração negar o 485? E aí o doutor André falou: redes sociais. Exato. Dani, vamos lá. Tem outro ponto também interessante que você mencionou com relação à parte dos estudantes, que eu acho que vale a pena a gente também tocar nesse ponto, porque tem um certo desencontro de informação que as pessoas acabam comentando, principalmente em grupos de WhatsApp, que também tem coisas interessantes, também tem coisas que são ali, né, diferenciadas. O que a gente pode dizer hoje é que a imigração ela está fazendo uma análise, ela está praticamente implementando, está implementando já, 70 bilhões estão indo para isso, está implementando já a questão da inteligência artificial também. Então, há isso já existe, tá, gente? Já, esses acordos, esses convênios, a imigração já fez. Então, você pode pegar ali, né, jogar ali como se fosse uma inteligência artificial sobre uma pessoa, né, digamos, essa pessoa que é enfermeira, né, não sei o nome dela, vamos chamar ela de Maria. Ela pegou a informação dela, de repente jogou tudo ali, cruzou e, de repente, percebeu o que ela está fazendo. Obviamente, gente, por favor, estou especulando aqui, eu não conheço ela, não conheço a história dela, mas você me falou um ponto que me chamou a atenção, que ela está fazendo um curso hoje de uma faculdade, né, se não me engano, de teologia, e ela pediu a B2NW baseado na enfermagem, foi o que eu entendi. Isso pode ser algo ali que, já dentro dessa união, essa conexão de sistemas, se eles perceberam isso, eles podem já imediatamente falar: poxa, você está fazendo algo que não é de acordo com o que você prometeu que ia fazer, que seria enfermagem, não que ela não fosse fazer, né? Mas, de repente, porque por ela estar estudando uma outra área, isso pode ter chamado a atenção eles dessa forma e ter negado. Eu já vi algumas negativas, não necessariamente como esse exemplo que você deu, mas situações até semelhantes. Eu já vi negativa de 485, a pessoa não está atuando na área e está com EAD card, pode não trabalhar, né? Isso eu já vi. Então, quer dizer, pessoal, porque a gente vem falando, né, Dani, toda live, é tolerância zero, tá? Então, se você hoje está aguardando aí um 485 ainda, mas você tem aqui a autorização de trabalho, se você for trabalhar, gente, por favor, se atentem aonde vocês vão trabalhar, o que vocês vão trabalhar. Vocês têm um 140 aprovado, que seja esse trabalho na área de vocês, tá? Tome muito cuidado com isso, porque isso pode ser verificado e pode ser considerado, legalmente falando até, eles têm até é estrito? Mas eles têm embasamento jurídico para isso, que seria um desvio da área sua, então, cuidado. Nesse caso, claro, conforme eu falei, tá, gente? Eles estão discutindo, até porque muita gente diz: por que eles estão negando, né, esses pedidos de green card, ainda mais agora? Como o doutor André falou, a gente está numa política meio de tolerância zero mesmo, né? Então, por exemplo, se você em algum momento divulgou na sua rede social algum trabalho fruto de algo que está em violação com o seu visto, por exemplo, aqui, pode ser um motivo que a imigração pode negar o seu green card. O que antes não gerava negativas, porque antigamente, né, doutora André, por isso que a gente fala que a imigração muda todo ano, não adianta. Mas antigamente, muita gente conseguiu o EB2NW, até mesmo o EB3 Unskilled, que foi muito popular nos anos de 2018 para cá. Muita gente conseguiu, mesmo tendo empresa aberta, trabalhando, tendo income naquela empresa, muita gente conseguiu se legalizar mesmo tendo isso. E hoje a gente percebe que isso está sendo utilizado como um fator de negativa de processos imigratórios, né? Ter empresa aberta, estar trabalhando
nesta empresa, porque a pessoa não tem funcionários, né, nessa empresa, então acaba caracterizando o trabalho. Outra questão, redes sociais para uso de criação de conteúdo, que até então não dava problema, agora começou a dar também, onde a imigração entende que a pessoa gerando conteúdo aqui, essa pessoa pode ser deportada dos Estados Unidos. A gente teve um caso recente, inclusive acho que vale até trazer aqui para o pessoal, que foi daquele TikToker bem famoso, que tem um passaporte da Itália, esqueci o nome dele agora, posso buscar depois aqui para vocês, mas ele foi detido pela imigração dos Estados Unidos no aeroporto de Las Vegas, e a imigração anunciou que ele foi detido e deportado, só que ele teve uma deportação voluntária, né, porque ele estava em violação com seu visto. Aí muita gente falou, então ele ficou fora de status. Bom, de acordo com o que a imigração colocou, ele entrou em abril, no dia 30 de abril. Eu não entendo que ele esteja fora de status, porque se ele entrou no dia 30 de abril com um passaporte italiano, ele tem direito ao ESTA, então ele pode ficar por até 90 dias. Então os 90 dias encerrariam somente em julho, né? Então, teoricamente, eu não vi violação. Porém, algo que pode ter acontecido no caso desse TikToker é que ele veio para cá em abril e se ele produziu conteúdo e jogou na internet com visto, ou melhor, com ESTA, que não permite trabalhar, isso pode ser um motivo de deportação. Isso pode ser caracterizado uma violação da lei de imigração, né? É muito discricionário, né? Porque o que acontece? Você pode ter uma conta no Instagram e tá viajando e postar, olha, eu tô aqui passeando, tô em Las Vegas. Até quando isso é realmente um trabalho? Obviamente não é, né? Se você é um influenciador, né? No Brasil, você vem para cá, passeio mesmo. Não sei. Eu não sei exatamente o que tem ali, né? Se tem mais alguma coisa. Eu ouvi desse caso, assim, eu não sei se tem alguma outra coisa ali que foi detectado que levaram eles a tomar essa medida, ou eles descobriram alguma coisa na rede social dele. Oi? Eles falaram em violação do visto, foi o que eles mencionaram. É, Só que daí, é. então, ele ficou fora do prazo, teoricamente não, porque o ESTA te dá 90 dias. Se ele entrou no dia 30 de abril, não bate os 90 dias. Foi a primeira matemática que eu fiz. Não bate os 90 dias se ele de fato entrou no dia 30 de abril. Mas parece que ele veio para cá para participar daquele Met Gala, que foi aquele evento de moda em Nova York, entendeu? Então, Aí tá. Se ele veio para cá para participar de um evento e houve uma contraprestação financeira, de repente, com relação a isso, aí ele sim, ele pode ser caracterizado. De repente, só isso eles achando na rede social pode ser caracterizado que ele realmente tenha violado o status dele. Mas, Dani, só um segundo, eu acho que eu queria falar um pouquinho com relação a um ponto que nós falamos agora do 485, do status de estudante 485, né? Existe muita dúvida com relação a isso. Pessoal, veja bem, se você estava com o status de estudante, por exemplo, né? E você depois entrou com 485, né? Você não está sem status, tá? Você não está com status irregular, caso você não tenha, naquela época, né? Que fazia-se isso, você não tenha mantido o teu status de estudante. Você entrou com 485 e você estava com status de estudante, você parou de estudar, nem deveria, mas parou de estudar, e aí você seguiu só com 485. Você está sem status? Não. O problema aí é o risco do 485 não ser aprovado, né? Porque se o 485 não for aprovado, você não tem um status backup, né? Que pode se segurar que seria o status de estudante. Então, por isso que recomenda-se que você mantenha o status de estudante e também a aplicação do 485, mas muitas pessoas entendem que, mesmo com 485, se eu parar de estudar, eu acabo ficando sem status. Não, você já tá legal. No momento você está legal. Se você tiver um 140 aprovado, por exemplo, o teu 485, você vai seguir, vai pegar o teu green card, como muita gente fez isso, né? Então é só bom, eu já percebi essa dúvida às vezes, Dani, das pessoas, e falar exatamente com relação ao status de estudante e ao 485. O status de estudante acaba sendo uma poupança, né? Uma garantia, né? Que você, se alguma coisa der errado com 485, você tem aí o status de estudante para se recair. Nesse ponto, muita gente estava com receio, porque tem muita gente ainda, doutor André, daquela época lá de 2022, né, quando ainda a gente estava current no Visa Bulletin, principalmente para o EB2, NW naquela época, EB2 de forma geral, e muita gente aplicou justamente naquele combo card, né, aplicava para autorização de trabalho, aplicava para o green card, aplicava a permissão de viagem, e aí parava de estudar a partir do momento que aplicava. Então, essas pessoas que pararam de estudar naquela época são as pessoas que hoje estão com receio do 485 cair. Exato. E se o 485 cair, você parou naquela época, se o 485 cair, se você não tiver uma aprovação dos 140, por exemplo, o teu 485 já caiu, né? Se não
teoricamente, né, você não recebeu a carta de negativa, mas o teu 485 já está dentro de uma interpretação que pode ser mais estrita ou mais extensa. A imigração do ano passado, 2 anos atrás, a interpretação era mais extensiva, ou seja, eles só interpretavam que você só perdia realmente o status, estamos chamando de status, tá? Não estou falando de presença legal, estamos de status, que são duas coisas distintas. Se você só perde o status com a administração do Binance, se você, na verdade, tiver o 10485 negado. Então, até então, as pessoas entendiam que, poxa, eu vou ficar, mesmo com os 140 negado, né, que é o que acontecia bastante, eu estou com os 140 negado, mas estou ainda com 485 ainda, né, vivo, então eu ainda estou com status. E aí muitos entraram também com outros, com 140, né, que é o EB2, tem o primeiro EB2 negado, entra com o segundo, aí o segundo é aprovado, e aí como é que, enfim, isso aconteceu bastante nesses anos que você mesmo mencionou agora, né, Dani, 2021 até agora, isso foi bem corriqueiro. Então, mas teoricamente falando agora, uma interpretação mais restrita, o teu 485 praticamente ele fica inválido, entre aspas, caiu seu status, quando o teu 50 foi negado. Então, essa interpretação mais restrita que hoje é a que está sendo adotada. Mesmo assim, o que eles estão fazendo agora é mandando, inclusive, já, né, o iOS já mandou uma nota, já colocou uma nota no site com relação a isso, que eles estão realmente mandando muita negativa de 485. Então, eles estão fazendo um mutirão para mandar aquela cartinha de negativa mesmo, para você não ter mais dúvida que você realmente tem que regressar ao Brasil imediatamente. Uma questão também, doutor André, que eu acho que vale a gente ressaltar com o pessoal é, se a pessoa, vamos supor, a pessoa estava aqui com seu visto de estudante ou status de estudante e aplicou para um EB3, para um EB1, para um EB2, enfim, qualquer categoria de brincar por trabalho, só que ela acabou violando, ou seja, abriu uma empresa, trabalhou irregularmente nessa empresa, ou recebeu cheques, ou trabalhou para uma empresa usando Tax ID, vou usar algumas violações comuns. Neste caso, seria o melhor para proteger esse imigrante que está num processo de brincar por trabalho, seria melhor ele voltar para o Brasil e aguardar esse processo fora, para não ter mais violações, ou mesmo ele tendo cometido essa violação, não vai importar ele voltar agora, porque isso vai continuar sendo um problema ou não, né, dependendo do oficial que for julgar o caso dessa pessoa. Vai depender se ele tem o 140 aprovado ou não, né? Estamos falando do EB1, EB2, EB3. E mesmo com o 140 aprovado, existe aquele risco de você fazer qualquer processo consular. Porque pode também ali ser determinado se houve alguma violação do seu status, né, naquele momento. E aí, repetindo, qual seria a violação desse status? Você abriu uma empresa e trabalhou na empresa durante seu status de estudante, por exemplo, isso é uma violação. Não com 485, com combo card, porque você tinha autorização de trabalho, e aí você estaria ok em fazer isso. Mas, como você falou bem, né, Dani, muita gente começou a vir para os Estados Unidos, pegava o visto de estudante, vinha para cá, abria uma empresa, começava a trabalhar, e aí depois entrava com a B2, 485 e tudo mais, né? E aí, sendo detectado isso daquela época, você pode ter o seu processo negado, realmente, porque ou você fez uma violação lá atrás. E como a gente está com essa tolerância a zero, tem grandes possibilidades disso acontecer. Você está vendo isso acontecer com mais frequência ou ainda não? Tá. Sem dúvida com mais frequência. Sem dúvida, 100% está acontecendo com mais frequência. Realmente está havendo o centro de inteligência da imigração está muito mais apurado, sem dúvida também. Está havendo um mutirão lá dentro para pegar certas coisas que você antes, na verdade, não havia interesse, na verdade, em pegar, agora eles estão fazendo. Essa história, né, Dani? Eu falava isso, a gente, há um tempo atrás, plano de saúde, por exemplo, plano de saúde, né, que é subsidiado. Ah, mas eu falei com o corretor de seguro, falou que não tem problema nenhum, tá? Não faz, não faz, não faz. Vai ter. Na época não estava dando problema, mas olha hoje, né? Ou seja, se você teve um plano de saúde subsidiado, você está com. Olha o cenário, gente. Você está com 140 aprovado, né? B2 aprovado, você está com 485, por exemplo, mas aí você está com um plano de saúde subsidiado. Né? Você não está com o teu green card ainda, 485 não está aprovado, você está com plano de saúde subsidiado. Isso, né,
hoje em dia, repito, né, todas as informações estão ali se cruzando. Você bate lá, poxa, você tá pedindo um auxílio do governo sem realmente ter que ter esse asilo auxílio, desculpa, né, zero, auxílio do governo sem poder ter esse auxílio. Então, não, a gente vê acontecer isso, e por isso que, às vezes, né, os advogados às vezes parecem um pouco caxias, mas pensando nisso, né, pensando que nas volatilidades do tempo, né? Isso há 2 anos atrás era uma situação, hoje é outra situação. Abrir empresa e trabalhar na própria empresa é a mesma coisa. Nossa, quantas vezes eu já ouvi, não, mas eu não estou trabalhando, não, eu abri minha empresa, eu estou recebendo pela empresa. Não, você está trabalhando. Você está trabalhando, não tem, tem outra explicação, você está trabalhando. Agora, se isso vai dar em alguma coisa ou não estava dando, né? Agora está. Não, e também, acho que vale a gente também falar sobre essa mudança na lei da Flórida, que vai proteger os imigrantes, né, que são vítimas de falsos profissionais na área de imigração. A gente teve uma lei recentemente aprovada pelo governador, né, que isso vai tornar também mais difícil para pessoas que se intitulam consultores de imigração, né, a darem conselhos legais para imigrantes, isso somente no estado da Flórida, mas teoricamente é um estado que tem muitos imigrantes e também tem muitas empresas de consultoria imigratória também, né. Aqui na minha região parece que pipoca uma toda hora, né? Impressionante. Bom, nós falamos, quando nós começamos a live, né, Dani, falando que não tínhamos boas notícias, né? Mas essa eu acho que essa seria até considerada uma boa notícia. Só para o estado Porque da realmente. Flórida. Oi? É só para o estado da Flórida, mas é. É verdade, é só para o estado da Flórida. A gente espera que a moda pegue para os outros estados. É algo muito interessante, porque agora a palavra muito usada, né, Dani, é notários, mas as pessoas brasileiros têm que entender que o notário, na verdade, é a consultoria ou assessoria, tá? É que para o espanhol é chamado de notário, tá? Mas a analogia seria consultoria, assessoria, que estão aí vendendo vistas. Eu vejo, gente, eu continuo vendo, é impressionante, Dani, que eu ainda continuo vendo isso em grupos de WhatsApp. Eu acho que essas pessoas, eu acho que até realmente haver uma punição severa em cima de alguns, isso não vai acabar, porque essas pessoas ainda continuam se achando que não vai acontecer nada. Mas aqui na Flórida que eu estou falando, né? Então, aqui na Flórida, quando você não pode, obviamente, prestar serviço jurídico, né, sem a presença de um advogado. E o interessante é que você tem que ter um disclaimer agora, né? Se você quiser prestar qualquer auxílio, né, na parte de imigração, você tem um disclaimer que você tem que dizer: eu não sou advogado, não sou capacitado a exercer o direito de imigração, não posso receber honorários. Isso que eu achei interessantíssimo desse disclaimer, que tem que estar lá no site ou no WhatsApp dessas pessoas. Você tem que colocar lá: não posso receber honorários. Então, quem está te dando orientação, está dizendo que você, né, aplica para esse visto, aquele visto é bom para você, você uma coisa que a gente vê, você é qualificado para B2. Acabou. Se um consultor falou que você é qualificado para B2, é consultoria jurídica, não pode, né? Essa pessoa pode, no máximo, te ajudar a preencher formulários, juntar documentos, isso aí não haveria problema, porque seria um trabalho de paralegal. Mas não pode dizer: olha, esse visto é bom para você, isso não é. Mas isso aqui que eu faço, eu posso fazer isso, eu posso viajar para cá, eu posso fazer isso. Pode, não pode. Tudo que entra a palavra pode, não pode, é assessoria jurídica. Ponto. Posso, não posso, assessoria. Não tem meio termo aí. Você que tem brasileiro esperto, né? Adora dar um jeitinho. Eu tive um agora que eu falei hoje, Dani, tive nesses grupos de WhatsApp, e aí foi mencionado exatamente isso. Faço dou assessoria jurídica para VAL, EB1, não sei o quê. Também, até divórcio, esse indivíduo, até divórcio consensual estava fazendo na assessoria. Olha a cabeça do indivíduo. Olha a cabeça do indivíduo. Até divórcio o cara está se metendo. Aí eu escrevi lá no grupo, falei: você está prestando... Aí ele falou: não. Aí ele escreveu depois embaixo, dizendo: não, claro, sei, paralegal pode só assessorar, não pode, só advogado que tem que prestar, só pode prestar assessoria jurídica. Ele deve estar se achando, não sei, é uma pessoa que, né, ele deve estar se achando que é gênio, que é muito inteligente quando ele escreveu aquilo, mas tentando dar um jeitinho que é quase ridículo que ele escreveu. Claro,
Aí eu ainda coloquei embaixo. Ué, mas você falou aqui que está dando orientação jurídica. Orientação, você usou a palavra orientação. Enfim, é uma lei muito boa. Eu acho que tomara que isso se espalhe para outros locais. Isso é uma proteção, gente, não só a profissão do advogado, mas é uma proteção ao imigrante também, tá? Que vai ter uma assessoria jurídica direcionada por um profissional especializado. Não que nós sempre estejamos certo, né? Nem todo advogado está 100% certo, não é isso. Mas vocês vão ter uma garantia maior de não cair nas mãos, né, de pessoas que estão só interessadas em realmente pegar o dinheiro de vocês, te dar um pé na bunda e depois tchau. E muitas vezes, Dani, você deve já ter ouvido falar muito sobre isso também. Muitas vezes a gente percebe, né, tem clientes que a gente ou contrata o escritório, faz uma consulta e a gente fala assim, olha, eu entrei com um processo X ou Y, eu não consigo achar meu processo, eu não tenho informação dos documentos, eu fiz com consultor, esse consultor sumiu, não sei onde essa pessoa está. Quantas pessoas, nossa, como a gente já ouviu isso, né? Eu já ouvi tanto, eu recebo isso direto no meu DM do meu Instagram. Dani, me ajuda com o meu processo, me ajuda a verificar meu processo na USCIS. Eu falei, você tem um número? Eu te dou o link para você verificar. Não, eu não tenho, não sei nem como achar esse número. Exato. Isso é uma garantia, né, Dani? Exatamente para essas pessoas agora que sabem que vão ter um profissional que vai assinar o processo. Porque, gente, se ninguém está assinando o processo de vocês, ninguém está assinando o processo de vocês, quem está assinando é vocês. Então, o responsável mesmo pelo seu processo vai ser quem? Se você. Não vai ser esse consultor que preparou isso. Por mais que você ache, por mais que essa consultoria diga que é grande, é não sei o quê, que tem 1 milhão de vistos, que tem, enfim, tem alguns que falam que 99% de aprovação, tem alguns que desafiam até a matemática, na verdade, né? Eles são tão bons que eles Não é? desafiam a matemática. Tenho 20 mil casos, 99% de aprovação. Fala, olha, eu quero aprender com vocês, né? Como? É fantástico isso. Você é o melhor do mundo, você não é melhor. Vocês como consultoria, que não são nem advogados, que nem foram uma faculdade de direito, vocês são os melhores de todos, porque eu quero aprender 99%. Eu vou abandonar toda a pessoa, eu dou palestra e tudo, abandono tudo, mas eu faço aula com a consultoria para aprender, né? Porque, pô. É verdade. Mas assim, eu acredito muito que agora, principalmente com essas mudanças da imigração, as pessoas estão ficando mais conscientes na imigração também em relação a entender, né, como elas recebem as informações em relação à imigração e a procurar profissionais que de fato possam ajudar elas. Antigamente, eu não via as pessoas tendo esse cuidado mesmo, do doutor André, em quem elas iriam contratar para fazer um processo imigratório. Basta a pessoa dizer, eu consigo te dar um green card, eu consigo uma autorização de trabalho para você, e as pessoas já iam, você consegue? Então tá aqui. E daí as pessoas fazem a comparação, peraí, essa pessoa cobra tanto, o advogado cobra tanto, não, então vou com essa aqui, né, porque o advogado cobra mais. E aí, no fim, muitas vezes, caía nesses golpes aí, golpes que a gente já costuma falar bastante aqui. E agora, querendo ou não, com todas as mudanças que estão acontecendo, as pessoas estão ficando mais ligadas, estão entendendo os processos, estão conseguindo questionar mais esses profissionais que elas contratam para ver se de fato são profissionais confiáveis. Eu acho que a mudança também agora está mudando um pouco também em virtude de tudo que veio acontecendo. Né? Porque como a gente mesmo mencionou no início da live, o que a gente está conversando hoje, talvez semana que vem já tenha uma outra regra, uma outra mudança, e que talvez já tire de tudo que a gente comentou aqui, já seja outra coisa na semana que vem também. Tanta coisa Verdade. pode acontecer. Desculpa, pode falar. Não, isso é tanta coisa pode acontecer, tanta coisa pode mudar, assim como vem mudando também, né? Exato. Pelo menos essa mudança veio para ficar porque ela é lei, né? Então, na Flórida, ela já virou lei. E isso é bom que veio para ficar. Eu concordo, Daniel. Acho que as pessoas hoje em dia estão muito mais atentas a essa questão, já estão mais calejadas também, né? Então, isso, pelo menos, eu acho que o mercado, né? Eu estava conversando, né, com uma colega advogada, e ela falou uma coisa, o mercado está começando a se limpar, né? Porque graças a essas leis, né, essas coisas que estão acontecendo também, porque senão não estaria se limpando, mas esses pequenos atos, enfim, uma lei dessa, uma lei como essa, a dificuldade nos processos agora, então ele começa a se autolimpar, né, digamos assim, porque
esses, como você colocou muito bem, esses oportunistas já não conseguem achar aquele espaço que conseguiam e competir, né, digamos, com preço, com profissionais, né, advogados, que, por incrível que pareça, né, Dani, alguns até oferecem, tem consultoria que está oferecendo muito mais caro do que, pelo menos para fazer EB2, né, oferecer mais que muitos escritórios de advocacia oferecem, mesmo assim, mas, obviamente, eles não têm ética e escrúpulos, vão falando, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho, né, somos os melhores, mas, enfim, mas pelo menos eu acho que tá melhorando. Vamos esperar que melhore, né? Vamos esperar também ter mais notícias boas. Falando em notícias boas também, o Visa Bulletin saiu, tá, gente? Para quem está perguntando, a gente teve avanços na categoria família do F2A, se eu não me engano, mas assim, a gente sempre tem que verificar o que a imigração coloca, tá? E aí o SIS falou que eles vão ajustar os status da categoria família para os dates for filing, que é o segundo chart. Então tem que sempre verificar esse, tá? Para a gente conseguir dar andamento nos de família. E nos green cards por trabalho, a gente teve avanços não tão significativos, mas significativos também, né? Vamos dizer assim, EB2, o EB3 Skilled, o EB3 Skilled e o EB3 Unskilled tiveram também um avançozinho ali de alguns meses, então acabou facilitando também. Uma notícia boa, claro que não é maravilhosa, eu gostaria de estar dizendo que está current para todo mundo, que daí sim seria uma notícia maravilhosa, né? Se voltasse a ser disponível para todo mundo, mas é já uma notícia que a gente pode dar. Podemos abrir espaço para as perguntas, doutor André? Tem mais alguma questão que você gostaria de abordar antes de a gente abrir espaço? Não, foi ótimo. Eu acho que o Visa Bulletin é algo que só quero abrir um parêntese com relação ao Visa Bulletin, aproveitando o ensejo, que nós temos aí uma expectativa, desculpa, de repente até agosto, talvez a gente caminhe um pouco, mas setembro é sempre um mês complicado, viu, pessoal, de andar, né? Porque é aquele último mês da imigração, quer dizer, a imigração tem um ano diferente do nosso, né? Na verdade, então eles começam o novo ano em outubro, então normalmente é difícil, então praticamente os vistos estão todos usados até esse tempo, então é um pouco comum ver um certo atraso, mas a esperança que eu tenho aí, o pessoal que está nessa espera, né, desses vistos, tanto o pessoal da área de família quanto o pessoal dos EBs, parece que não, mas estamos chegando próximo de outubro, né? Então outubro vai virar o ano, e isso pode ser que aí de outubro, novembro, né, até dezembro, nós tenhamos, acredito que podemos ter, claro, um avanço legal, tá? Talvez, eu acho que pode ser uma boa notícia mais para o final do ano, e o pessoal que está aí nos processos que vão, eu acredito, começar a andar um pouco mais de celeridade, até pelo número de aplicações que também caiu, né, Dani? Pelo menos a parte dos EBs, né? E família, né? Estamos ainda um pouquinho ainda naquela, né, pelo menos casamento do Green Card e tal, mas né, não está tão bom quanto a gente gostaria que tivesse, mas... Com certeza. Caiu também para a categoria de EBs, as aplicações caíram bastante nesses últimos meses? Houve um declínio, sim, né? Eu acho até pelo grau de dificuldade que aumentou. Muita gente começou a não pensar duas vezes. Eu acho que a questão do Trump, sem dúvida, também influenciou isso, porque as pessoas começaram a ter um receio de vir para os Estados Unidos, e até de uma forma um pouco confusa, né? Porque elas acabam misturando certas coisas, né? Que está ocorrendo, né? A questão das deportações em massa e tal. Mas preocupa certas pessoas, na verdade, de seguirem talvez um caminho através de um EB1, EB2. Existe isso, infelizmente. Existem várias possibilidades também, não é só o EB1, EB2, EB3. Tem o O, tem o L, tem o E, tem outros vistos. O O também é muito bom, tá? Tem outras possibilidades também, mas infelizmente existe esse receio, né? Então acho que as pessoas estão... É como se estivesse passando por uma crise econômica, né? As pessoas estão uma crise econômica, não vamos investir agora, não vamos gastar muito dinheiro, vamos segurar. As pessoas estão um pouco receosas. Com certeza. Bom, vou abrir espaço para perguntas, para o pessoal poder tirar mais dúvidas de migração junto com você, doutor André, aproveitando que você está aqui também, até se o pessoal tiver dúvidas também sobre questões de negativas, né, de 485, também pode fazer seu questionamento aqui. A gente vai abrir espaço, fiquem à vontade, tá, gente? Quem puder, deixa o like aí para ajudar também, que eu esqueci de pedir o like, mas se você puder deixar na live aí, deixa o like para ajudar a Dani, viu?
Vamos começar com as perguntas então, Vitor. A Rúbia Braga mandou um superchat. Obrigada, Rúbia. Ela botou o seguinte: boa noite. Vocês acham que a inteligência artificial podem rastrear conversas no WhatsApp também para fazer negativas de brincar ou incriminar brasileiros? Teria este alcance? Não entendo até onde isto iria. O que você acha, doutor André? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que ela pode haver uma... Tudo que é relativo... veja bem, a inteligência artificial hoje em dia, que nós temos acesso, ela é muito boa já, mas ela não tem, obviamente, nós não temos acesso a determinados dados, né? Se você colocar lá, né, o nosso nome aqui, tem muita coisa que talvez não vá sair ali simplesmente por questões ainda de privacidade, coisa. Mas nós estamos falando de um órgão do governo que ampliou realmente bastante esse sistema. Então, eu acredito que determinadas... Existe a possibilidade, se eles vão investigar ou não, não sei, né? Mas eu acho que tem determinados... Isso também é só fazer parte de determinados grupos, tá, gente? Eu acho que eles conseguem, sim, acesso e ver mais ou menos ali, brevemente, se tem alguma coisa que possa chamar a atenção. Então, a recomendação, gente, né, tomar cuidado, né, do que vocês colocam, o que vocês fazem, o que vocês pensam, criticam. Se você é contra ou a favor do presidente Trump, né, pensem bem antes de vocês exporem isso em rede social, tá? Porque isso pode ficar ali, né, registrado, tá? Importante, isso é bem importante mesmo ressaltar. Continuando. O Marco Antônio Pinto Profiro também mandou superchat. Obrigada, Marco. O Marco está sempre ligadinho aqui também. Levei minha mãe para fazer a unha manicure e disse que o advogado dela, que entrou com um pedido de asilo para ela, desapareceu e não atende ela mais. Olha só. Complicado, né, gente? Marco, eu muito surpreso. A primeira pergunta que eu faço, Marcos, é para você verificar se realmente é um advogado ou advogada, né, licenciado nos Estados Unidos. Por que eu estou falando isso? Depois eu vou, de repente, te dar uma outra dica, né, para o que você fazer. Eu também vejo, Dani, muitos advogados licenciados no Brasil se intitularem como advogados aqui nos Estados Unidos. Sou advogado, sim. Você é advogado, mas você é licenciado no Brasil, né? Você não é licenciado nos Estados Unidos, por isso que nós temos licença. Você pode ser médico no Brasil, mas você não é médico nos Estados Unidos. Não é uma questão necessariamente de competência, é uma questão de licença, de responsabilidade, e você está vinculado a uma organização, uma licença, né? Então, primeiro, também vejo bastante isso. Segundo, essa questão, se você falou uma coisa importante, que você falou pedido de asilo. Nesse momento que nós estamos passando, se você não tem contato com esse advogado, se você pelo menos tem a sua documentação, procure imediatamente um outro advogado, faça uma consulta com outro advogado, enfim, né, que seja talvez da sua área, seu estado, não sei. Mas faça, porque casos de asilo hoje, né, são muito, muito mais delicados, ainda mais do que eram antes. Então, não sei qual foi o momento que vocês aplicaram, o andamento desse processo, razões pelas quais você aplicou, o que vocês têm. Então, quer dizer, tudo isso tá influenciando hoje em dia. Tanto é que o que a gente tem visto acontecer, acreditem ou não, às vezes as pessoas vão na corte, né, na audiência que elas têm que comparecer, e em vários casos, essas pessoas estão sendo até presas ali mesmo, tá? Tem vários casos, enfim, não sei, vários casos também que você pode comparecer na corte, você está fazendo pedindo um removal of stay, então você já tem uma ordem de deportação, enfim, seja lá o que for. Isso ocorre, tá? Então, você não sabe se ela perdeu algum prazo, alguma coisa ocorrer no processo dela, que já foi até expedido uma ordem de deportação. Então, toma muito cuidado, Marco. Corre atrás, vê o que está acontecendo. A informação é a alma do negócio aí, viu? É verdade. É verdade. Foi a manicure, né, da mãe dele. Que loucura. Continuamos, então, Vitor. O Real Dreams também mandou um superchat. Obrigada, viu? Um amigo tem asilo, só que acabou o perigo do Brasil. O bandido foi para a Europa. Ele pode pedir para retirar o asilo e voltar ao Brasil? Ele vai casar com uma americana. Deve ser aqui ou lá? O que é melhor? Nossa Senhora. Interessante, viu, Real Dreams? Primeiro que o bandido foi para a Europa, né? Eu não sei se você que do Brasil foi para a Europa, mas lembrando, gente, de uma forma geral, tá? Você ter um bandido que está te ameaçando no Brasil não é, principalmente agora, tá?
grounds, né, motivos para você ter um credible fear, tá? Um asilo, propriamente dito, tá? Não é só porque você tem medo de um bandido, tá? Mas enfim, isso é outra história. Nesse caso, se ele vai se casar com uma americana e ele está no Brasil, aqui nos Estados Unidos, desculpa, é bom que ele faça isso imediatamente, tá? Para que ele possa depois aí acabar com esse processo de asilo e continuar só com o processo dele de green card através do casamento. Então, ele tem que fazer isso aqui dos Estados Unidos, não pode para o Brasil agora, tá? Principalmente no caso de asilo, tá? Ele tem que fazer isso aqui, tem que resolver a situação dele do casamento primeiro, ter um casamento dele aprovado, feito, e aí depois ele vai poder viajar ao Brasil. E aí é um motivo para que ele possa, o casamento no caso, para que ele possa realmente extinguir o processo de asilo dele. Perfeito. Continuamos, Vitor. 2 perdidos na América também mandou superchat. Obrigada, gente. Imigrantes overstay na Flórida. Esse final de semana foi aprovado pelo governador, que agora é crime. Pode comentar? Imigrantes overstay na Flórida. Esse fim de semana foi aprovado pelo governador. O governador não aprova nada em relação à imigração, tá, gente? Nesse caso. O que a gente sabe até então de lei aprovada na Flórida que torna crime é o imigrante ilegal. O imigrante ilegal sem inspeção federal, este imigrante, se ele for encontrado na Flórida, ele seria, né, no caso, acusado de um crime e poderia ser preso por até 9 meses. Só que essa lei está bloqueada até então. Até então que eu sei, a lei da Flórida está bloqueada nesse ponto. Então, até então, está lá aprovada, sancionada, mas bloqueada. Agora, sobre os overstay, que não é quem entra pelo México sem inspeção. Os overstay são quem entra com visto e ficam aqui nos Estados Unidos fora de status. Neste caso, o que teve de diferente, de mudança, vamos dizer, foi o anúncio do governo na semana passada, no finalzinho da semana passada, o governo anunciou que eles pretendem fazer uma revisão imigratória em quem entra com visto e fica fora de status, em virtude daquele atentado lá no Colorado, né, que foi um imigrante que estava fora de status aqui, ele entrou com visto de turismo em 2022 e ficou, e esse imigrante cometeu esse atentado T lá no Colorado, e em função disso, então, o governo anunciou que vai fazer revisão de quem entra com visto e fica. Esse é o anúncio, mas aí não é lei, tá, gente? É um anúncio que o governo fez, que eles vão mudar a postura e vão começar a revisar quem entra com visto e fica. Agora, como eles pretendem fazer isso, eu até comentei isso no meu Instagram essa semana, eu acredito que uma das formas, primeiro, é revogar o visto da pessoa. Para quem está overstay, eles podem revogar. É uma ação. A segunda ação que eu vejo é, além da revogação do visto, é talvez emitir um NTA, que é o Notice to Appear. Essa é uma outra questão que eu acredito que eles possam fazer. Só que daí aí a gente entra na questão prática, né, doutor André? Uma coisa é querer emitir um NTA, outra coisa é ter juiz para conseguir ter audiência para tanto NTA assim. Porque só de brasileiros, são mais de 20 mil brasileiros. Se a gente for olhar os números do ano fiscal de 2023, que a imigração liberou, até fui ver os de 2024, a gente não tem os números oficiais ainda por nacionalidade em 2024, por overstay ainda, eu procurei, não achei pelo menos. Mas os de 2023, esses números falam em mais de 20 mil brasileiros em 2023 que entraram com visto e ficaram fora de status. 20 mil. Desculpa, não tem como. Não, o brasileiro estamos falando né, muito, muito pouco, não tem como. O que eles podem cancelar o visto, claro. Se for uma pessoa que possa ser aí oferecer um perigo para os Estados Unidos, eles podem aí sim priorizar esse tipo de caso, mas fora isso, não tem ainda como. Você pode exatamente cancelar o visto, né? Cancelar o visto e falar, olha, você está com o teu visto cancelado, teu status está suspenso também, mas o que vai sair daí eu não sei. Essa lei que você falou, porque ele falou, realmente eu desconheço, né? Como acho que tudo que eu conhecia realmente, né, foi o que você colocou. Eu não estou desconhecendo nenhuma lei nova que foi aprovada agora nesse final de semana na Flórida. Uhum. Não, da Flórida não. A única coisa que teve, pode ser que eu acho que ele deve ter achado que era na Flórida, mas não, isso é do governo federal, isso é para todos os Estados Unidos, que é esse anúncio que eles pretendem, né, revisar quem entra com visto e fica. Até para poder, não sei, de alguma forma, eu acredito também, uma forma de intimidação, né, para as pessoas que estão aqui fazerem a autodeportação. Né?
Isso aí. Macirlei Queiroz, obrigada pelo superchat, Macirlei. Tem um processo EB3 Unskilled, aguardo apenas o I-485. E agora me pediram mais evidências, mas foi somente o exame que havia expirado. Será que ainda há algum risco? Eu acredito Muito, que não, né? muito comum, viu? Desculpa, Macirlei. Isso, Macirlei. Marcilei, é isso, Marcilei. Muito improvável, é muito comum eles pedirem exame médico de novo, mesmo porque ou você mandou antes, expirou, ou eles pedem, enfim, isso é muito comum, tá? Nada de anormal com relação a isso. Manter seu empregador, manter relação com seu empregador, isso sim pode te prejudicar, mas fora isso, continue no seu trajeto, faça o exame médico, envie e de repente tomara que dê tudo certo muito em breve para você. Vai dar, Marcilei. Temos mais, Vitor? Temos. A Márcia Cardoso também mandou superchat. Obrigada, Márcia. Minha filha tem Green Card. Ela pode aplicar o Green Card para mim ou tem que esperar ela se tornar cidadã? Ai, menina. É. Olha, Tem que esperar. tem que esperar um pouquinho, mas tomara que ela tenha já Green Card há um tempo, né? Porque ou ela tem 3 a 5 anos, né? Depois, se ela pegou Green Card através do casamento, ela pode aplicar para a cidadania americana com 3 anos de Green Card, senão ela teria que esperar 5 anos. Aí sim ela pode passar para você. Agora, o Green Card Holder não passa o Green Card para os pais. Infelizmente. Poderia, mas não. A Não Keila. está nem dos Eu duvido ele mudar essa regra também. Keila Soares de Souza, obrigada pelo superchat, Keila. O Vitor, vê se você mistura aí superchat com não superchat, para a galera que não faz superchat também ter perguntas respondidas aqui. Mistura um pouquinho aí para a galera, porque eu vejo que tem bastante gente que está perguntando e não fez superchat, que também tem umas perguntas boas para estar aqui na live, viu? A Keila mandou o seguinte: recebi um request for evidence do 485 EB3 para os exames, meu dependente não recebeu o ARFI ainda. Posso mandar os exames dele mesmo sem ARFI? O que aconselha? Boa pergunta. Ótimo. Pode. Pode, deve. Porque eu já tenho aqui no escritório alguns casos que aconteceu exatamente a mesma coisa. A RFE veio para o exame para um, mas não veio exatamente para o outro. Às vezes pode ser que, no caso, de repente, eles tenham perdido o exame, pode ser que eles, né, enfim, não sei exatamente quantos anos tem o filho dela, também é dependente, né? Mas, mesmo assim, eu recomendo você faz tudo, manda tudo. Mais fácil. Melhor do que, enfim. Vai que depois eles, olha, agora você tem que mais uma RFE. Você tem que mandar do seu filho. Só, puxa, cara. Ele Atrasa fica de novo. atrasando mais, né? Eu ia dizer, e atrasa. Viu, Keila? Manda aí, guria, não deixa não para depois. A Princess também tá por aqui. Obrigada, Vitor. Vitor, você agora botou uma sem superchat. Obrigada, Vitor. Boa noite. Tem o processo de EU Visa, tem o Social Security, o Work Permit, mas meu green card está para 35 meses. Dei entrada no final de 2019. Eu gostaria de investir em uma corretora aqui nos Estados Unidos. Se o ICE me pegar, eles podem. Tem a continuação, Vitor? Acho que quer dizer deportar. Acho que deve ser o questionamento, né? Bloquear. Eu já ia dizer deportar. Bloquear. Podem bloquear e pegar meus investimentos, porque estarei com o endereço fiscal aqui. Tenho medo por causa da lei dos $1.000 por dia. $1.000 por dia para ilegais. Tá, mas aí ele tá falando da multa, né? Para quem tem ordem de deportação e acaba ficando aqui nos Estados Unidos, né? Exato. Não, a princípio, você está bem. Pelo que eu entendi, você está com Work Permit, né? Não é isso? Acho que eu entendi que ela está com Work Permit, ela está Volta de com novo. social. Vitor, de novo, só primeiro. Aí, obrigada. Tem o processo de visto 1, já tem o social e o work permit, isso mesmo. Só que o green card tá para 35 meses, né? Não, ela está bem. Não, ela está com Work Permit social, pode fazer, não tem problema nenhum. Essa multa realmente que está sendo cogitada é muito para quem está realmente sem status, está irregular. Não é o teu caso. Perfeito. Maria Flor, oi Dani, meu work permit foi aprovado há um mês atrás e o cartão chegou, mas o social não chegou. Devo entrar em contato com o Social Security mesmo? Isso,
entra. Marca um appointment lá, né, doutor? Porque em muitos casos, realmente, as pessoas estão recebendo, ou é normal mesmo a aprovação? Tem casos, sim, a gente acabou de ver que várias pessoas receberam a autorização de trabalho, mas não veio o social junto. Então, sim, teve uma época, quando eu sou da época que não vinha junto também, eu sou da época que tinha que pedir separado, vinha a autorização de trabalho, tinha que marcar para pegar o social depois. Depois teve uma época que vinha tudo junto, já viu o combo, com o social junto com a autorização de trabalho. E agora a gente está percebendo que não está acontecendo isso de novo, né? Em alguns casos está vindo somente autorização e não social. Verdade, verdade. É só você se dirigir ao teu escritório local, que tem o teu social, marcar, agendar e tirar o teu social. Perfeito. Mas é normal isso. Tem mais perguntinha? Silvana Sil, qual a diferença em tem caso na imigração ou quem tem caso no tribunal? Eu acho que ela quer dizer quem tem Tribunal? caso de asilo em escritório de imigração e quem tem caso de asilo através do tribunal de imigração. Se você está falando de corte de imigração, obviamente a diferença aí, ela está direcionada direto, ficou ótimo, né? Mas enfim, desculpa, a gente está... Ela está relacionada diretamente... Ela está relacionada diretamente à corte e é um processo judicial. Nós estamos falando em realmente o processo judicial, tá? Que vai ser determinado e julgado direto, né, por uma corte, um juiz, que é diferente no caso se você está com pedido de asilo diretamente, né, você faz um asilo, você faz um pedido do asilo na corte, né, digamos, ele é julgado de uma forma diferente do que se você fizer o pedido de asilo para a imigração, que é USCIS. Eu acho que é isso que ela está querendo se referir, e a diferença é muito grande, tá? Um é um órgão administrativo e outro é um órgão, digamos, judicial. Isso aí. Continuando. Doutor, eu vou só botar uma perguntinha na tela, eu vou sair bem rapidinho daqui, você vai ficar no enquadrado grandão, só para eu tentar ver se a minha internet melhora. Mas eu volto em um minutinho, tá? Enquanto você responde. Tá bom. Vou deixar aqui a perguntinha do J. Santos. Recebi um request for evidence no meu 485, EB3 como principal aplicante para enviar os exames, porém meu marido dependente não recebeu ainda. Posso mandar os exames? Ah, essa aqui a gente já respondeu, Vitor. Essa já foi respondida. A Irma Brito. Oi, Dani. Nosso segundo request for evidence no H1B, no CAP Exam, biometria dia 13. Por ele ser venezuelano, poderia impactar negativamente? A restrição aos venezuelanos começa hoje. Doutor André. Vamos lá. Boa pergunta. Excelente. As perguntas estão boas hoje, né? Ótimo. Sim, pode. Pode não, vai. Vai impactar sim, porque existe hoje, claro, como foi, né, a Venezuela está na lista dos países, né, que realmente foram teoricamente, né, banidos de ter o visto, quer dizer, uma certa punição, né, não é um banimento completo, mas é uma restrição muito maior. Ele vai ser muito mais, o caso dele mesmo, com o H1B, vai ser muito mais analisado, vai ser muito mais escrutinizado, digamos assim, do que se não fosse. Não significa dizer, tá, isso é a parte importante, que ele vai ser negado, tá? Né, vai ser negado com certeza porque essa cidadania é venezuelana. Não. A restrição é feita diretamente, principalmente, a questões relativas a TPS, visto de turista, por exemplo, isso sim, tá? Mas no caso dele específico, pelo que eu entendi, está com H1B aprovado, ele deve continuar com o processo dele normalmente, mas ele vai ter uma dificuldade um pouquinho maior, sim, de aprovação. Oi, Dani. Dani, eu não sei se é o meu áudio, mas eu acho que acho que eu não estou te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Agora foi. Agora sim. Não sei porque meu microfone ficou silencioso. Bom, o que eu ia perguntar é o seguinte: plano subsidiado pelo Obamacare é considerado auxílio do governo? A Macirlei Queiroz perguntou. Subsídio, tá? Veja bem, o Obamacare nem sempre é subsidiado, tá? Não significa dizer que você está no Obamacare que você está sendo 100% subsidiado. O Obamacare, por exemplo, ele engloba que nós chamamos de pre-existing conditions, né? Quem tem uma doença pré-existente. O plano de saúde não pode negar, né, você
porque você tem uma doença pré-existente. Isso é dentro da lei do Obamacare, que, na verdade, é vulgo chamado Obamacare, mas existe, é uma lei, na verdade, né, que foi aprovada na época do Obama, né? Affordable Care Act. Isso é que é a lei que chama-se Obamacare. Contudo, dentro do Obamacare existe um plano, uma planilha, uma tabela, entre aspas, tá? Realmente de um certo subsídio, ou seja, para pessoas que ganham até uma determinada renda, né, o governo vai ter um certo percentual de desconto, digamos, muito relativo à questão ao imposto de renda, na verdade, tá? Isso acaba sendo um benefício, um auxílio. Então, você está tendo, não sei qual é a renda dela, no caso, né, mas você está tendo, claro, aí um benefício, um auxílio do governo, né, o que nós chamamos de tax credit, porque você está declarando aí que você não tem condições financeiras, né, de pagar um plano de saúde no valor normal, enfim. Então, isso pode ser no seu caso específico dela, tá? Mas você tem que analisar o seu caso e ver se realmente, né, você está tendo algum benefício fiscal, porque você está alegando uma renda, né, que é uma renda baixa. Se você está alegando uma renda baixa, você está tendo benefício fiscal. Se você está tendo benefício fiscal tributário, você está tendo uma certa assistência e pode ser considerado um problema lá na frente, sim, para você conseguir a aprovação do seu visto. Isso, por isso que a gente sempre fala, desde lá de trás, poxa, mas é muito mais barato. Eu sei que é muito mais barato, mas, enfim, é um problema também. E agora, a gente tem, como a gente estava comentando no início da live, a tolerância ultimamente está zero, né? Então, a gente tem que ter todo o cuidado, né? Vamos continuar, então. Temos mais, Vitor? Oi? Não, a administração de Trump já está em cima dessa questão exatamente do plano de saúde mesmo. Então, isso já está ocorrendo e por isso que eu sempre digo, quem entrou, sai, já era para ter saído. Vamos torcer aí para que, né, pelo menos vamos ver. Torcer para as coisas melhorarem também. A Rose Mistrello também mandou superchat. Obrigada, Rose. Ela mandou o seguinte: olá, Dani e doutor André. Procurei uma advogada para aplicar para uma filha. Tenho acho que ela quer dizer que eu tenho green card, eu sou green card holder, eu acho. Ela me disse para aplicar um processo completo para minha filha e cobrou mais caro que o do meu filho. Minha filha é maior de 21 anos. Qual é a sua pergunta? Tem a continuação da pergunta da Rose? Minha filha é divorciada e tem extensão de visto de estudante aqui. O que devo fazer? Volta de novo na primeira pergunta da Rose, Vitor, só para ver se a gente entendeu direitinho. Aplicar para minha filha. É isso, né? Procura uma advogada para aplicar para uma filha, porque ela tem o green card. Ela me disse para aplicar um processo completo e cobrou mais caro do que do meu filho. Tá, e a filha, pelo que eu entendi, a filha é maior de 21 anos de idade e ela cobrou mais caro para aplicar para a filha do que para o filho, é isso? Pelo que eu entendi é isso. E a filha é divorciada, né? Então a filha entra na categoria F2B? Married Son and Daughters, Né? Uhum. Tem mais 21, então Bom, é Son and Daughters. É que, quer dizer, não tem como a gente falar de valores de profissionais, né? Porque cada um cobra o valor que acha que tem que cobrar. A gente não pode falar nada nesse sentido. O que eu vou te dizer é, se você ficou na dúvida, você pode pesquisar com outros advogados também. Talvez, né? Converse, consulte com outros advogados para que você possa ter uma avaliação completa. Porque não tem como a gente botar preço. Uma coisa que eu não gosto, gente, para falar bem a verdade, é botar preço no trabalho dos outros. Cada um cobra o que quer cobrar, né? Cada um. Agora, questão de resultados é uma questão que também tu pode questionar profissional, quais são os resultados, enfim. Mas eu não gosto muito de falar de valores, porque eu acho muito deselegante falar de valores praticados pelas pessoas, né? Eu sempre digo, se para você, daqui a pouco, você ficou na dúvida se vale ou não vale, eu acho que sim, acho que você tem todo o direito de procurar outros advogados e consultar, e ver exatamente o que fique melhor para você. Mas não deixa de aplicar para sua filha, porque ela realmente, ela é maior de 21 anos, divorciada, e você pode aplicar para ela, por que não? Né, doutor André? Deve aplicar para ela, com certeza. Eu não sei, eu só fiquei na dúvida por que ela se referiu que é mais caro do que o filho, né? Não sei se de repente o filho talvez seja menor. O filho deu
Oi? O filho é cidadão americano e deu o green card para ela. Ah, o filho é cidadão americano. Ah, entendi. Então, o filho é cidadão americano e passou o green card. Ok. Passou o green card e agora quer passar para a filha. Uhum. As razões aí, realmente, como você falou muito bem, não tem como determinar ou julgar por que está sendo cobrado isso, enfim, mas vai correr atrás. Entra. É. Deixa de entrar, não. Ela falou assim, não é o valor, Dani, é o processo completo. É que não existe processo pela metade, processo. É que o que ela está falando para você, Rose, eu acredito que o que é advogado, não sei exatamente qual foi a pessoa que você procurou, o que ela deve ter falado é que ela vai aplicar para o processo todo, que envolve o I-130, a petição familiar, e depois o ajuste quando a categoria da sua filha ficar ok no Visa Bulletin. Porque tem alguns profissionais, por isso que eu digo, a forma como profissionais trabalham também a gente tem como julgar, cada um trabalha do seu jeito. Tem advogados, ou enfim, como vocês querem chamar também, consultores, enfim, que botam e aplicam somente para o I-130, e aí cobram um valor para aplicar para o I-130, porque como está longe, distante na data de prioridade da pessoa, ele só cobra uma parte do processo, e depois, quando vai fazer o ajuste, se a pessoa estiver em solo americano, ou se estiver fora, faz o 10.260, eles cobram outro valor. Agora, tem advogados que já fazem o combo todo, eles não dividem o valor, eles fazem, não, se eu estou pegando o teu caso, eu vou pegar do início até o fim, então eu te cobro esse valor aqui, que está incluso I-130, está incluso a autorização de trabalho, se a pessoa estiver em solo americano, mais o pedido do green card. Então, acho que essa é a questão. Depende muito de profissional para profissional. Eu vejo muita gente reclamando para mim, que quando vai no meu Instagram reclamar de profissionais que falam, o profissional entrou só com os 130 e agora simplesmente quer me cobrar uma fortuna para o 485. Acontece isso também, doutor André. Aí a pessoa fica assim, mas por que já não me falou antes quanto que ia custar todo o processo? Agora eu estou aqui pagando aos poucos, né? Então, vale a pena questionar. Eu sempre digo, questiona o profissional. O que está incluso nesse valor? Está incluso o processo todo ou só uma parte? Né? Isso é Boa importante colocação. Conversa ressaltar. com o seu advogado. Exato. Conversa bem, pergunta o que está incluído, o que não está, e acho que quando está tudo esclarecido bem no início, acho que fica mais tranquilo, né? Porque o processo vai ser mais caro se, obviamente, for o processo completo, vai acabar sendo mais caro mesmo por causa das etapas que são diferentes. Você tem que esperar o Visa Bulletin também. Por isso que é difícil, Rose, não dá para falar de valores, não. Porque cada um... Tem profissionais que preferem só cobrar o I-130 porque eles sabem que demora o Visa Bulletin, então eles pensam, daqui a pouco vai que esse cliente desiste, então antes dele desistir e pedir refund, eu vou só cobrar a primeira parte que é o I-130. Tem táticas, tem estratégias também de cada profissional. E a gente não pode dizer que está errado também, né? Continuando, então, temos mais. Domingas Decker, obrigada pelo superchat. Domingas, nossa menina, obrigada mesmo, viu? Dani, sou casada com um americano e atualmente ele vem tomando atitudes que me prejudicam. Já apliquei para o Green Card de 10 anos. Se eu passar por um divórcio, isso pode afetar o meu processo? Detalhe, eu recebi uma carta de extensão de 48 meses. Muita gente tem medo disso, né? A questão, eu ainda nem tô com meu green card de 10 anos e agora a pessoa quer se divorciar ou tá abusando psicologicamente, enfim, várias situações que acabam acontecendo. Domingas, eu primeiro eu sempre digo assim, eu gosto muito de fazer caso de vala, né? Então, primeiro eu sempre digo que cuide do seu bem-estar. Tá? Segundo, por que também estou falando isso, né? Porque você provavelmente, né, se tudo correr normal pelo que você está me falando, você vai ter o seu green card definitivo. Ou através dele, se vocês continuarem casados, ou através do VAWA. Então, muito provável você vai conseguir. Mesmo agora, na época Trump, os VAWAs estão sendo aprovados, tá, gente? Então, eu não tenho enfrentado problemas com os meus VAWAs nessa parte, nesse momento Trump agora, tá? Então, se há um problema muito sério entre vocês, tá? Se vocês estão numa situação realmente que é inconciliável, pensa direitinho, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para o agendamento, né? Ou se vai ter um agendamento, que provavelmente até pode ter, tá? Um agendamento de uma nova entrevista para remover o temporário, porque o que eu estou entendendo, ela tem um temporário, né, Dani? Estou entendendo que ela tem um temporário e ela está aguardando de 10 anos, né? E ela já aplicou, mas está aguardando a aprovação. Então, pode ser que ela tenha aprovação, pode ser que ela tenha aprovado direto. Hoje em dia está muito menos provável isso acontecer. E aí que está uma questão que, né, Domingas, eu acho que
Você tem que levar em consideração. Por quê? Se você está com um relacionamento muito desgastado e você for chamado para uma entrevista, isso pode ser um problema maior ainda, tá? Por quê? Porque se você é chamado para uma entrevista e de repente não dá certo, tem alguma coisa errada ali, e eles, por algum motivo, tá? Eles te negam, a tua situação está pior, entendeu? Então, o VAL aí é muito melhor do que enfrentar uma negativa de uma entrevista de um mercado de 10 anos. Então, pensa isso, leva isso em É. consideração. Mesmo assim, você pode entrar com o VAL depois, mas é complicado. Se a situação está difícil, se você realmente quiser seguir por conta própria, pensa no VAL, tá? E porque teu processo também pode demorar. Não sei quando é que ela deu entrada, né? Mas vai que demora 1, 2 anos, sei lá. Você vai ter que passar aí por 1, 2 anos numa situação que pode ficar mais complicada e lá na frente fica tudo muito pior e aí ele não vai, né? Já tive esse caso, vários casos assim que não vai na entrevista, se ele se nega aí porque está brigando, não quer mais, quer divorciar. Enfim, começa a gerar inúmeras complicações que podem prejudicar o seu processo. Leva isso em consideração. Né? Eu até coloquei a pergunta da Cleide Souza, porque ela justamente perguntou sobre isso, né? Como estão os processos do VAWA? Tá tudo certo? Tá ótimo. Tá tudo ótimo. Vala tá. Queria que todos os processos aí não tivessem como Vala. É. Quanto tempo está demorando o processo do VAWA, doutor André? Olha, tá. Olha, poxa, vou apanhar pela boca. Eu vou dizer que mais de um a 2 anos, mais ou menos, aí, para a gente ter uma. Colocar aí uns 2 anos. Uns 2 anos. Perfeito. Mas Vitor, depende da pode localidade continuar. também, tá, gente? Ah, é verdade. Tem essa questão também que é É, importante ressaltar. O Marco Antônio por mandou isso uma que outra perguntinha, doutor Linhares. Doutor Linhares, o senhor acha que eles cruzam informações bancárias de estudantes para ver se eles trabalham? bancárias, exatamente, eu não sei. Até o momento, eu acredito que não há um cruzamento de informação direta bancária. Eles podem saber, verificar, né, se você tem conta, movimentação, mas eles podem te pegar, não, não se. Eu não tô, eles vão te pegar não porque você tem uma conta no banco, tá? Que isso todo estudante tem, deve ter também, né? Para trazer dinheiro, movimentação. Eles vão te pegar se você tem uma empresa aberta, né? Se você tem trocas de informações nas redes sociais, oferecendo emprego, serviço, enfim, essas formas, porque hoje em dia, né, muita gente oferece serviço, emprego nas redes sociais, né? Hoje em dia é normal. Então, essas são as formas que eles normalmente podem te pegar. Entrar na sua conta bancária, acredito que não, tá? Eu também é algo muito, se socorrer, isso é muito subjetivo, porque, repito, você como estudante deve ter uma conta bancária para, né, sustentar os seus estudos também. Perfeito. Continuando, Vitor, temos mais? Temos a Marci... Ah, já foi, Diego. Olá, boa noite. Mesmo as pessoas sem crimes que forem presas ilegalmente pelo ICE são obrigadas a pagar o habeas corpus e se forem presas ilegalmente mais de uma vez, deverá pagar novamente? Qual o valor? Diego, o valor é valor de fiança estabelecido por juiz, na verdade, é muito difícil de falar de valores. Agora, pessoas sem crimes que foram presas ilegalmente pelo ICE, o que é ser preso ilegalmente pelo ICE, pessoas sem crime? Só para eu entender, você diz, por exemplo, você está aqui com visto de estudante, não tem crimes, não tem nada, e você foi detido pelo ICE, mesmo estando numa situação legal? Ou você é green card holder e foi detido pelo ICE porque eles não verificaram informações, não cruzaram e deixaram a pessoa detida por um período? Qual é a situação do imigrante que você só para a gente poder entender, porque se é uma pessoa, né, doutora André, acho que é importante ressaltar, se é uma pessoa fora de status, mesmo que ela não tenha crime, ela pode ser detida pelo ICE. A detenção não Pode. é ilegal só porque ela não tem crime, né? Ele mencionou o habeas corpus, né? O habeas corpus é uma medida jurídica que, nesse caso, se realmente houve uma prisão ilegal e essa prisão ela é mantida, você pode entrar com habeas corpus. Agora, o valor do habeas corpus, aí volta a questão do advogado que vai cobrar o valor, que, né, é difícil a gente comentar nessa questão. O importante é que você tem embasamento para o habeas corpus, tá? O habeas corpus ele não é um
um remédio jurídico que seria recomendável, fácil, se você realmente, se o ICE está com... É diferente do Brasil, tá? Se o ICE está, né, com todo o embasamento jurídico para te deter. E realmente cabe o habeas corpus e deve ser impetrado, sim, quando há, né, uma realmente violação, cerceamento à liberdade, devido a uma violação à lei, realmente, né? Como você falou, você não fez nada, você não tem nada, você foi preso e vai ser deportado, né? Realmente aí você tem que entrar com habeas corpus. Perfeito. Temos mais... Augusto, Dani, já vi uns paralegos falando que é possível reajustar o fora de status que ficou além da permanência de turista. Posso mesmo? Bom, essa é uma questão bem delicada que tem que cuidar, que tem muita gente vendendo ilusões também. Não estou dizendo que pessoas fora de status não podem conseguir reaver o seu status. Tem algumas situações que são possíveis, o doutor André vai explicar sobre isso, mas cuidado que às vezes tem pessoas que estão querendo mais tirar dinheiro do imigrante do que de fato querer resolver a situação do imigrante. Então, se você tem dúvida, me ofereceram isso, consulta um segundo advogado de imigração, se bobear, consulta um terceiro advogado de imigração, só para ter certeza. Doutor André, sua opinião. Olha, se você está fora de... Lembra, estamos falando de status, não estou falando que você está ilegal, tá? Talvez essa paralegal tenha confundido, são duas coisas distintas. Se você está sem status, significa que você não está podendo ajustar o teu status, não está podendo mudar o status porque você está sem o status. Tá? Teoricamente, via de regra, tá? Você não teria como aí se reajustar e mudar e ficar legal nesse sentido. Falando de turista, extensão de turista, tá? Então, falando dessa regrinha bem básica. Outras formas possíveis de você, claro, tentar reaver o seu status, existe, claro, né? Mas são através de outros processos, né? Por exemplo, casamento, tem um processo, dependendo de como for, que for de asilo, se for realmente um asilo verdadeiro. Enfim, tem outros casos que você pode ficar sem status, tá? E mesmo sem status, você pode realmente convalidar e se legalizar, pode ser, tá? Mas turista, extensão de turista, uma vez que você ficou sem status, você vai ter que, né, realmente, muito difícil você rever isso, tá? Perfeito. Temos mais. Vitor, mais duas perguntinhas? A Berta, obrigada pelo superchat, Berta. Oi, Dani. E doutor, meu marido e eu usamos o Covered California subsídio, está no nome dele e eu como beneficiária. Preciso remover conditions em 90 dias. Isso cai no public charge? Corro o risco de ter um green card negado? Então ela já está com um green card temporário, na verdade. Eu já era dependente dele quando apliquei para o green card temporário e não tivemos problema. Agora tenho que remover a condicional e não sei se vai afetar. No problema realmente não dava, né? Agora, apesar de ser um benefício estadual, o que tem sido interpretado pelo governo federal é que o governo federal, mesmo assim, passa fundos para os governos estaduais, então, que eles entendem que, indiretamente, esses fundos estaduais, de qualquer maneira, têm um subsídio indireto do governo federal. Eu recomendo que você não faça nenhum, assim, né? Fique sem... Né? Corta isso, apesar de que você já tem um green card temporário. Então, eu não sei quando você pegou esse programa, se foi antes ou depois que você pegou o green card temporário. Também tem essa, né? Tem uma perguntinha bem boa aqui, deixa eu botar aqui para você, doutor André, que é da Grace. Ela botou o seguinte: obrigada pelo superchat, Grace, já que você falou de VAWA, né? Oi, Dani, estou em processo de VAWA, caso pelo ICE. O juiz libera o green card na corte? Para liberar o green card, bom, vamos dizer assim, você pode conseguir aprovação na corte? Sim. Eu acho que é isso que ela está querendo dizer, né? Se ela pode conseguir resolver o caso dela, né? Pode. Exato. Acho que ela está querendo se defender, vamos supor, né? Ela foi detida pelo ICE, ela tem audiência marcada, está numa liberdade condicional ou ainda não, depende, está detida ainda, e aí ela tenta defender o caso dela dizendo que ela já está com o processo de VAWA, se o juiz pode determinar já diretamente o lugar para ela, sem ela precisar esperar pelo processo. Pode. Se ele pode conceder. Pode concluir o processo, sim. Pode concluir o processo do VAWA, 485... Oi? Desculpa, pode falar. Não, pode continuar, doutora André, continua.
Pode o quê? Não, não, não sei. O juiz pode decidir. O juiz pode decidir até do 485. Ele, normalmente, dependendo do caso, eles não fazem, mas eles podem decidir sim. Tem autonomia, né? Pode sim. Uhum. Nós temos ainda algumas perguntinhas, não sei como é que tá para você, doutor André. Se tiver já muito apertado o seu tempo, pode me falar que a gente encerra por aqui agora, porque eu sei que também fica corrido para você, porque tem ainda, o Vitor falou que tem algumas 3 perguntinhas de superchat ainda, mas se tiver já o teu horário estourado, também não quero também abusar. Sem Vamos lá, abusos. vamos às últimas 3. As últimas 3, então, Vitor. A Irma. Obrigada, Irma. Lindona. Eu de novo. O H1B do venezuelano. Caso fosse negado, eles poderiam cancelar o nosso I-20, vence em julho, repetir. Cancelar? Ele está em solo americano, Irma? No caso, eles cancelaram antes do vencimento do I-20. No caso, eles cancelarem antes do vencimento do I-20. Só para eu entender, ele está em solo americano? Eu acredito que sim, né? Pelo Eu que ela acho que ele está em solo falou. Ela falou americano, que ela está sim. esperando. Se ele estiver em solo americano, teoricamente o travel ban é para entrada, né? Quem está aqui dentro não é afetado, certo? Exato. O travel ban é só para quem vai entrar. Agora, Irma, não sei se você está fora, se fazendo esse processo consular ou não. Se estiver fazendo consular, realmente impacta o travel ban. Agora, se ele já estiver em solo americano, daí não. Aí isso também não afeta o I-20 dele, teoricamente. Exatamente, teoricamente. A gente não Teoricamente. sabe se pode ser revogado e tal, porque eu falei antes do H1B, ele pode ter um scrutiny, né, muito mais pesado por ser cidadão venezuelano, isso pode ocorrer. Mas, a princípio, o processo de H1B dele vai correr normal. Perfeito. Vamos lá, então, Vitor. O Dois Perdidos na América mandou mais um superchat. Divórcio após aplicação do 1751. Roy, que pergunta: espera a resposta do I-751 ou aplica para o VAWA? Ou vice-versa? Depende muito da sua situação, né? O quanto tempo quando você aplicou, quanto tempo você, de repente, vai esperar, a gente tem que levar isso em consideração também, né? As suas razões para o VAWA, tudo isso tem que ser levado em consideração. O que eu sempre digo com relação ao VAWA é que se você tem realmente possibilidade de pedir para o VAWA e você tem um caso de VAWA, e você está numa situação ainda que, de repente, né, já está complicado o relacionamento, vá para o VAWA, que é muito comum a gente ver, Dani. As pessoas seguirem e ter a bomba estourar, né, porque a relação fica muito ruim, até pressões e falar, olha, se você não fizer isso, eu não vou na audiência. Enfim, se o casamento já estiver ruim, já vocês vão acabar indo na audiência mentindo, porque casamento às vezes já nem existe mais. Então pensa nisso também, gente. Vocês vão numa audiência, né, lá percebe-se que vocês estão ali só para, né, o relacionamento já está praticamente acabado, né? Poxa, o conditional, o unconditional negado. Eu penso sempre assim, gente, se vocês estão numa situação mesmo de casamento que já está deteriorando, tem muito abuso, agressão verbal, se você é o imigrante e está sofrendo esse tipo de relacionamento tóxico, já vai salvando as provas. Mensagens de texto agressivas, coisas que possam ser, né, que a pessoa pode utilizar no VAWA depois. Porque muita gente passa, principalmente agora nessa época que está todo mundo com receio, da imigração, né, da forma como a imigração está sendo conduzida, mudando muitas regras também ao mesmo tempo, muita gente está com receio, nossa, agora estou passando por esse abuso dentro de casa, mas tenho medo até mesmo de falar um ai para a imigração, porque vai que eles acham que eu tô, né, que eu casei por interesse, que eu casei só pelo documento. Aí muita gente tem medo, doutor André, até mesmo de entrar com o processo de VAWA, de que a imigração possa não acreditar nela, achar que ela realmente casou por documento, e não por estar passando por uma situação como essa. Não deve, apesar o Val agora, né, abriu a possibilidade da entrevista com o Val, né, o que é ruim para a gente, né? Porque antes era muito melhor, que não tinha realmente Val, nunca teve entrevista. Porém, mesmo assim, se você tem um caso, tem que analisar, né, gente? Cada caso é um caso. Você tem um caso de VAWA, tá? Vale a pena seguir o caso de VAWA. O caso de VAWA tem que ser muito bem documentado, muito bem fundamentado. Não é um processo, não é um caso que você pega 10 folhas e manda, não é assim. Mas é um processozinho que tem que ser bem feito. Mas ele é um processo que você fazendo direitinho, mandando direito, tendo a justificativa necessária,
legal. Você não pode fazer inventar vala, tá? É falar, você tem um marido, uma esposa que é fantástico, e depois você fala que é horrível, que tá, né? Aí não. Você está inventando um vala. Mas se você tem um caso de vala mesmo, segue em frente. Isso aí. A Rúbia, obrigada pelo superchat, Rúbia. E como funciona no caso da Domingas? Ela perde o green card de casamento até o VAL a ser aprovado? O marido vai preso? Ele pode fazer algo contra ela? O que acontece? Não, ela não perde o green card ainda. Na verdade, ela está mudando, ela está pedindo o green card de uma outra forma, tá? Então, aquele green card eventualmente vai cair, aquele processo vai cair. Ela entra com VAL, pede a documentação via VAL, work permit, enfim, tudo aquilo. O marido não vai ser preso, o marido normalmente nem é notificado, tá? Não há nem a informação, às vezes, do marido, tá? O marido normalmente não entra, não tem problema, a não ser que seja uma coisa muito grave, mesmo assim, muito difícil, tá? Casos raríssimos eu já vi realmente o governo tomar alguma medida contra o cônjuge, tá? Muito difícil. Normalmente esses processos andam praticamente em segredo, ele é à parte, é só você justificar que há uma violência física, não física, física, sim, mas principalmente psicológica, né, que é onde a gente se baseia mais no VAWA, e fora isso, normalmente não, tá? Isso, as pessoas também, assim, concluindo, né, as pessoas têm muito receio com relação a isso, Dani, porque elas acham que o cônjuge vai ser preso, né, então elas ficam meio, poxa, será que eu faço isso? Mas, meu Deus, não vai acontecer isso não, tá? Muito improvável que isso ocorra. Perfeito. Vitor, a última, então? É isso? Foi? Todas? Meu Deus. Tem uma que eu achei assim, que eu não sei se você sabe responder, essa da Júnia Costa, que ele botou o seguinte: quem casou com um americano, está com carta de deportação que descobriu antes do casamento, separou e não deu entrada no processo de casamento e entrou pela fronteira. Ai, meu Deus. Esse é Ai, complicado, doutor viu? André. Esse aí foi. Esse para a última pergunta, você deu um nó. Olha, entrou pela fronteira, mas casou, mas não deu entrada no processo, e está com carta de deportação, tá difícil, viu? Tá muito difícil essa mulher. Júnia, o que eu posso é uma situação mais complicada, teria que analisar toda a tua situação mesmo. O advogado tem que olhar, doutor André, né? Se for você quiser fazer uma consulta com o doutor André, pode consultar até para poder ver todo o histórico da tua situação, do casamento também, enfim. Mas é uma situação, não vamos mentir, é uma situação bastante delicada para você. É uma situação, né? Não tem como a gente dizer que não, especificamente. Assim como o pessoal que está me mandando mensagem, é seguro eu fazer a audiência de corte? Gente, a gente nem tem, nem eu, nem o doutor André, nenhum advogado de imigração consegue chegar e dizer para vocês, não, tá seguro fazer isso hoje, infelizmente. Nada, como a gente falou, né, tá instável, e até mesmo coisas que a gente pode falar agora, daqui a pouco o governo pode vir com uma política nova na semana que vem e mudar muita coisa também. Assim como eles vêm mudando, né, em várias outras práticas imigratórias. Então, infelizmente, a gente está dando o que está acontecendo neste momento, mas sempre verifique a situação de vocês. No caso da Júnior, eu verificaria assim. Se você quiser entrar em contato com o doutor André e agendar uma consulta, eu acho que super vale, tá, Júnior? Até para você não se expor muito aqui na internet também. Ainda mais agora que eles estão usando a rede social para tudo. Concordo. Melhor ser sigiloso, porque é um pouco mais delicado. Com certeza. É isso então, gente. Não vou tomar muito tempo do doutor André, já pedi um pouquinho além, né, dessa 1 hora de live aqui para ele poder responder as dúvidas de vocês. Espero que a gente consiga, né, teve várias perguntas parecidas também, então provavelmente uma pergunta que não foi a sua, mas a sua dúvida pode ter sido respondida na pergunta de outra pessoa. Eu espero ter ajudado vocês. Fiquem tranquilos que a gente vai ter mais live essa semana de imigração também, então se caso você não teve a sua dúvida respondida hoje, essa semana a gente vai ter outra live de imigração, traga a sua dúvida para a gente responder. Combinado? Doutor André, é sempre um prazer ter você aqui no canal, muito obrigada, viu? Compartilhando esse conhecimento e principalmente as mudanças que vêm acontecendo. Espero que a gente tenha notícias boas na próxima. Dani, obrigado pelo convite de novo e até a próxima, até breve. Obrigada, viu, doutor André? Gente, quem puder, deixa o like para ajudar a Dani. Quem já deixou seu like, meu muito obrigada. Quem não deixou ainda, deixa aí para ajudar. E a gente se vê, não esquece, anotem aí, salvem aí o sininho, apertem no sininho, a notificação, porque a gente vai ter live de novo essa semana para você não perder. Combinado? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, boa noite, se cuidem.